Olá, eu sou o pastor Luiz Carlos Santos. Sejam bem-vindos ao canal Ame Vidas. Você ainda não é inscrito? Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. No vídeo de hoje, vamos fazer um alerta sobre um perigo que nos ronda o tempo todo, que é o pecado. E o pecado, além de comprometer a nossa relação com Deus, compromete a nossa vida espiritual. Hoje falaremos sobre os pecados sexuais mais presentes entre os cristãos. Desde a queda de Adão e Eva, o pecado passou a fazer parte do nosso DNA, ou seja, a nossa carne involuntariamente se inclina para o pecado de uma forma automática. Nós vemos isso na própria Bíblia, onde o apóstolo Paulo, já transformado e liberto do antigo homem, reconhece: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Romanos 7, versículo 19, versículo 20. Essa palavra deixa bem claro essa luta interior contra o pecado que todos nós, eu e você, travamos. Então, o que vamos falar nesse vídeo não é nenhuma heresia ou motivo de escândalo, mas é a expressão da realidade na vida de muitos de nós. Um dos pecados mais presentes entre os cristãos é a fornicação. Diz a palavra de Deus: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9. A fornicação, amados, é muito comum entre jovens solteiros e namorados, mas também pode acontecer entre viúvas, que no fervor e no descontrole da paixão, acaba dando lugar e praticando esse pecado. Na verdade, esse pecado está associado à prática sexual antes do casamento ou antes do compromisso formal entre casais, seja de jovens solteiros, como já disse, entre viúvas, enfim. Por isso, os jovens solteiros cristãos, para não caírem na tentação do sexo, que é muito forte, devem tomar muito cuidado com beijos, toques, carícias em locais que sugerem prazer sexual, enfim, amados, lugares escuros, com pouca ou nenhum movimento, tudo num esforço de não caírem nessa tentação. E as viúvas devem seguir o mesmo modelo, a fim de não caírem na tentação da fornicação. Lembrando que cedendo uma vez já é o suficiente para que essa prática sexual se torne habitual e, com isso, haja comprometimento na sua vida espiritual. Um outro pecado muito presente é o pecado da pornografia. E a palavra de Deus nos diz assim: igualmente vós, maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, porque não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Esse pecado, amados, atinge solteiros e casados em todas as idades. Pois é, os solteiros, por sua vez, usam essa prática como posso dizer, para aliviar suas tensões sexuais. Ao assistirem conteúdo de sexo explícito, eles tentam viver aquele momento e no seu imaginário até chegam ao prazer sexual. Os casados também, muitas vezes, com a desculpa de inovar dentro de um casamento frio, buscam posições, maneiras de se relacionarem fora do tradicional, e alguns vão mais longe, aderindo a encontros onde há trocas de casais. Há também aquelas pessoas, seja homem ou mulher, que veem na pornografia o estímulo necessário para realizar sua satisfação carnal. Pois é, seja como for, esse pecado, como todo pecado, traz sérias consequências espirituais, impedindo suas orações, ou seja, sua comunhão com Deus. Um outro pecado muito presente é o pecado do adultério. Um dado muito importante que precisamos considerar é o grande número de divórcios hoje em dia, que atinge crentes e não crentes.
justamente por conta do adultério. E olha que muitas vezes isso dentro da igreja, amados. Pois é. Aí a palavra de Deus nos diz assim: sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. O adultério surge quando desviamos o nosso olhar. Reparamos beleza, sexualidade, virtude. E, no fundo, trata-se de uma artimanha de Satanás para nos levar ao pecado do adultério. Tal como aconteceu com o rei Davi. Todo cuidado é pouco. Já dizia um antigo pastor que eu tive. Ele dizia assim: cuidado com o segundo olhar. Pois é. Um outro pecado muito presente entre muitos cristãos é a lascívia. Esse pecado, amados, relaciona-se à sensualidade que leva a conquistar a outra pessoa por causa da sua sensualidade física. Ou seja, essa sensualidade muitas das vezes está na maneira de se vestir, roupas curtas e apertadas, deixando ver a forma do corpo e até mesmo traços da roupa íntima, decotes exagerados, um olhar provocativo, um sorriso malicioso, um galanteio de duplo sentido, enfim. É nessas condições que a lascívia se manifesta. Cuidado, meu amado. A palavra de Deus nos diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5,19. E para terminar, o pecado da prostituição. E esse pecado, de certa forma, está ligado a todos os demais que já falamos, uma vez que implica em envolvimento sexual ativo. Há muitos crentes, infelizmente, há muitos crentes que estão convivendo algemados a esse pecado tão complexo e que, infelizmente, como qualquer outro pecado, pode nos conduzir à morte espiritual e à condenação eterna. Diante do que a palavra nos ensina, devemos fugir de todas essas práticas. A palavra de Deus nos diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. 1 Coríntios 6,15. Diante de todas essas verdades, espero que, caso você que assista esse vídeo se identificar com essa meditação, saiba que não estou na condição de juiz. Não é isso. Estamos como amigo, desejando que você ouça a voz de Deus e se arrependa dos seus pecados e alcance a redenção. Meu amado, considere essa palavra, fuja do pecado. Deus vos abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, nos ajude nessa grande obra evangelística. Deus te abençoe, graça e paz!